Ontem, em Brasília, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, se reuniu com integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil. O assunto foi a restrição do uso de celulares no plenário da Corte durante julgamentos, que Zanin classificou como medida excepcional. Segundo o Supremo, a decisão de banir celulares foi tomada depois do descumprimento da proibição de gravação de imagens no plenário em março deste ano, durante o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A restrição ocorreu também no julgamento que tornou Felipe Martins e outras 5 pessoas réus por suposta tentativa de golpe. Zanin disse à OAB que a medida não representa uma política permanente. O presidente da OAB, Beto Simonetti, pediu a revogação do veto, argumentando que o uso de aparelhos para gravação é prerrogativa da advocacia e tem amparo legal. A OAB defende a apuração individual de eventuais excessos, sem prejuízo das garantias institucionais dos advogados. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Essa reunião ocorreu ontem entre o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, e integrantes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Zanin, então, o ministro do Supremo emitiu uma nota, divulgou uma nota para esclarecer o porquê do banimento dos celulares no último julgamento, dizendo que a medida é excepcional. Mas vale lembrar que sim, o uso de aparelhos celulares para gravar áudio e vídeo em sessões que são públicas é sim permitido por lei, inclusive constitui prerrogativa da advocacia. Ana, muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Silvio, meu querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu já ouvi essa história em algum lugar, talvez 2022, TSE, ministra Carmen Lúcia. Não é censura, parece censura, mas só até segunda-feira. É a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. Zanin classificou como medida excepcional. Ou você respeita a Constituição, ou você não respeita. Não existe uma medida excepcional. Nós vamos desrespeitar a Constituição e as prerrogativas dos advogados, mas só dessa vez. Nós já vimos esse filme, nós já vimos essa história. Essa tal segunda-feira da ministra Carmen Lúcia não chega, não chega. Não, é só até segunda-feira, depois tudo volta ao normal. Não voltou ao normal. Muito pelo contrário, só piorou. O sistema totalitário só expandiu os tentáculos, começou a agarrar tudo e todos, redes sociais, influências, jornalistas, revistas. Para depois o Hugo Mota, inclusive, já vamos falar dele, mas ele que disse está tudo bem no Brasil. Essa tal segunda-feira da ministra nunca chegou. O ministro Zanin disse: não representa uma política permanente. É absolutamente a mesma história que nós vimos em 2022. Não é errado? É, mas não é uma política permanente. Pode ficar calma, OAB. Olha, às vezes eles falam essas coisas e eu acho que eles imaginam que ninguém vai colocar 1 com 1, que é igual a 2. Isso é censura, isso é desrespeito à Constituição e é a mesma ladainha dita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2022. É a mesma coisa. E, de novo, nós vamos fazer a mesma pergunta de todos os dias. Onde está o Congresso Nacional para frear isso? Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, eu vou ler um trechinho da nota que foi divulgada pelo Supremo depois desse encontro que nós trouxemos aqui entre o ministro Zanin e integrantes da OAB. Diz o seguinte, aspas, a providência excepcional visou assegurar a liturgia da Corte, o bom andamento dos trabalhos e o cumprimento de uma decisão do ministro relator
que vedou o uso da imagem de um dos denunciados presentes naquela sessão. Fecho aspas para um trecho aí dessa nota que inclusive a gente exibe na tela para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Silvia, aí se refere, claro, àquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir a divulgação de imagens do Felipe Martins durante o julgamento. Outra decisão bastante questionável, somada a essa de banir o uso de celulares pelos advogados durante essa sessão. E aí a OAB se encontrou então com o ministro Zanin, soltaram essa nota no final do encontro. Mas e aí? E quais são os próximos passos em relação a essa decisão bastante polêmica, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula, querida, Ana, Caute, Augusto, meu irmão, boa noite para quem nos acompanha. Paula, seguindo a linha que a Ana trouxe, tudo é excepcional nessa corte. Esse é o problema. O Supremo Tribunal Federal é uma corte excepcional. Eles ditam, eles criam as próprias leis, eles seguem o que eles bem entendem. Pisotearam a Constituição há muito tempo, o Código Penal. Eles seguem a cartilha deles, o regimento interno. Muitas vezes eles atribuem decisões ao próprio regimento interno. Em relação a esse julgamento específico que envolvia a figura do Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes tentou punir o Felipe Martins se ele fosse fotografado. Para o ministro Alexandre de Moraes, que já multou o Felipe Martins porque aparece ao lado do seu ex-advogado Sebastião Coelho, Felipe Martins deveria desaparecer, ele não pode existir, porque é disso que se trata. Em pleno ano de 2025, alguém imaginar que ninguém mais anda com um celular na mão, que pode registrar uma fotografia, um vídeo, é tudo estapafúrdio. O ministro Cristiano Zanin tomou essa decisão e a pergunta que fizemos já nos programas anteriores é: o que o advogado Cristiano Zanin acharia da decisão do ministro Cristiano Zanin? Porque ele é egresso da advocacia. Então, é uma decisão ainda mais vergonhosa. É como aquele sujeito que muda de andar e olha para o andar de baixo ou para o andar ao lado, que é o andar da advocacia, nesse caso, e tripudia. Porque ele seguramente iria até a cortes internacionais, se fizessem isso com ele quando defendia Lula na Lava Jato. E, ao fim e ao cabo, agora fica muito claro quem ele atendeu. Ele atendeu o ministro Alexandre de Moraes, que é quem manda em todos os inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É uma espécie de chefe de todo mundo ali.